Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos otimamente bem, estejam em casa, estejam cuidando de vocês e das pessoas que vocês amam, que esse afastamento é uma prova de amor agora. Então eu estou aqui afastada de vocês porque eu quero protegê-los e a gente precisa se proteger agora, né? Bom, aula de língua portuguesa do terceiro ano C. Vamos lá? Eu recebi uma dúvida de uma aluna com relação à confusão de saber quando que o verbo ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, quando ele é bitransitivo. Eu vou retomar só um pouquinho porque nós podemos fazer isso aqui que temos tempo. É o seguinte, eu tenho o verbo transitivo direto quando o meu verbo não pede preposição, tá? Meu verbo não pede preposição obrigatória. Verbo transitivo direto. Ele não tem entre o verbo e complemento um obstáculo, tá? Ele é direto, não tem preposição. Verbo transitivo indireto. Ele pede preposição obrigatoriamente, sim? Então eu tenho um obstáculo entre o verbo e o complemento. Vamos lá, um verbo transitivo direto. Maria namora Pedro. O verbo namorar não pede preposição. Já expliquei isso aqui. O verbo namorar não pede preposição, tá? Então, ele é um verbo transitivo direto. Pedro namora Ana. Ana não tem nenhuma preposição aí, verbo transitivo direto, tá? João comprou um carro. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto, por quê? Porque eu não tenho preposição entre o comprar e o complemento. Sim, não tem preposição. Quando o meu verbo ele é transitivo indireto, a preposição ela é obrigatória. Sim? Por exemplo, gosto de comer pizza. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Sim, o verbo gostar ele pede preposição obrigatória. De é uma preposição. Então eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Sim? A dúvida da aluna é quando acontecem as duas coisas. Normalmente isso acontece com uma frase mais desenvolvida. Vamos aqui analisar, ó. Eu tenho que olhar o que vem seguido do verbo para eu poder identificar se eu tenho ou não que tipo de verbo que eu tenho, na verdade. Então vamos ver aqui, ó. Paguei a dívida ao cobrador. Pagar é o verbo. Eu paguei. Quem paga, paga alguma coisa. Então vejamos. Paguei a dívida. Esse a não é preposição. Ele não é preposição. Sim? Ele é artigo. Paguei a dívida ao cobrador. Então, aqui eu já tenho um verbo transitivo direto. Por quê? Porque eu não tenho preposição seguida do verbo. Vamos ver a continuação porque é uma frase desenvolvida, tá? Paguei a dívida ao cobrador. Quem paga, paga alguma coisa. Se eu tiver complemento, eu tenho que continuar analisando a frase. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Esse ao, ele é preposição. Tá? Ele é preposição. Se ele é preposição, esse verbo ele vai ser transitivo direto e indireto, porque aqui ele não tem preposição, mas aqui eu tenho a preposição que está completando o mesmo verbo que é o verbo pagar. Paguei a dívida. Paguei ao cobrador. Sim? Então isso aqui é uma preposição, quando eu tenho preposição, vai ser indireto para o mesmo verbo. Entendido? Paguei a dívida ao cobrador. Ok? Espero que eu tenha esclarecido a dúvida dessa aluna. Agora nós vamos continuar com os objetos. Sim? Vou deixar aqui um minuto para que vocês visualizem. Continuando, nós temos os complementos desses verbos, que podem ser preposicionados ou não. Então, se eu tenho verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, ou bitransitivo, eu tenho uma continuidade. Eu já classifiquei o verbo, agora eu vou classificar o complemento desse verbo. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Eu posso ter objeto direto. Vamos lá. Objeto direto. O que é um objeto direto?
O meu objeto direto vai ser quando o complemento do meu verbo não tiver preposição. Então acontece normalmente assim, ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Então vamos lá. Comprei um carro. Comprar é o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Sim? O próximo complemento depois do verbo comprar não pede preposição. O seguidinho dele não pede. Olha, comprei um carro. Então, comprar é um verbo transitivo direto, concorda? O que vem depois do verbo, seguidinho do verbo, tem preposição? Não tem preposição. Não é preposição, não tem. Então, esse complemento aqui, ó, é o meu objeto direto. Por que ele é o meu objeto direto? Porque ele não vem preposicionado. Então, verbos transitivos diretos pedem objetos diretos. Sim? Verbo transitivo direto, objeto direto. Ok? Vou apagar aqui para dar um exemplo de verbo transitivo indireto e um complemento por objeto indireto. Sim? Já visualizaram isso aqui? Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Objeto indireto. O objeto indireto, ele é o complemento com preposição de um verbo transitivo indireto. Vamos ver então aqui. Gostava de frutas. Gostava. Quem gosta, gosta de. Percebam que o verbo ele já pede a preposição. Se o meu verbo ele já pede a preposição, eu tenho o verbo gostar como um verbo transitivo indireto. Sim? Percebam agora o complemento que vem seguido do verbo gostar. O complemento seguido do verbo gostar, ele é preposicionado, porque o de é preposição. Então, o complemento de frutas, ele é um objeto indireto, ok? Verbo transitivo indireto, objeto indireto, ok? Visualizem aí para a gente poder continuar conversando. Sim? Bom, ok. Vou apagar aqui para fazer uma outra explicação, tá? Bom, é o seguinte. Alguns verbos podem vir seguidos de pronomes. Quais são os pronomes? Aqueles pronomes oblíquos átomos, aquelas partículazinhas, né? Me, lhe, te, sim? E esses pronomes podem funcionar como objeto, ou direto ou indireto. Professora, como que eu vou saber? Isso vai depender da regência do verbo, isso vai depender da necessidade que o verbo tem, de exigir preposição ou de não exigir preposição. Eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente poder conversar sobre, ok? Vamos lá. Puxou-me para perto, é o primeiro caso. Ok. Ficavam nos provocando. Perdão, eles ficavam. Deixa eu colocar aqui.
eles ficavam nos provocando. Vamos fazer uma observação aqui, ó. Os pronomes são essas partículas menores. Então eu tenho o me funcionando como pronome e aqui o nos funcionando como pronome, ok? Só para vocês terem uma observação sobre isso. Bom, vejamos agora, ó. Puxou-me para perto. Eu tenho a presença de preposição, mesmo que seja depois do pronome, puxou-me para perto. Tenho o para é uma preposição. Sim? Então significa que o me ele vai funcionar como objeto indireto. Vai ser objeto indireto. Vou explicar melhor porque eu sei que isso causa um pouquinho de confusão, tá? Olha, quem puxa alguma coisa para algum lugar, sim? Então vamos lá. O verbo puxar, ele pode ser ou pode não ser verbo transitivo indireto. Por exemplo, puxou puxou a bicicleta. Puxou a bicicleta. Nesse caso, ele vai ser objeto direto, vai ser um verbo transitivo direto, porque não pede preposição. Quando ele vem juntinho com um pronome, esse pronome já faz a função de puxar essa coisa, sim? Já faz a função de puxar essa coisa. Então aqui ele vai ser objeto indireto, por quê? Porque esse para está me dando a ideia de ser um objeto indireto, ok? Ok? Entenderam? Bom, eles ficavam nos provocando. O nos, ele não tem nenhuma preposição depois, estão vendo? Então esse pronome vai funcionar como objeto direto. Ok? Porque eu não tenho a presença de nenhuma preposição. Não tem a presença do de, não tem a presença do para, não tem a presença do com, tá? Então não tem nenhuma preposição. Já aqui eu tenho, tá vendo? A preposição seguida do pronome. Então eu tenho o pronome funcionando como objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho a presença de preposição na oração após o meu pronome. Aqui após o meu pronome eu tenho alguma coisa? Não tenho. Se eu não tenho preposição, ele vai funcionar como um objeto direto, ok? Gente, segue para vocês uma lista de exercícios sobre esse conteúdo aqui. Vocês vão fazer essa lista, tá? E depois nós vamos fazer uma aulinha, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer uma aulinha ao vivo. E eu vou tirando as dúvidas na correção do que vocês já me enviaram. Vocês já vão ter me enviado o exercício e eu faço as explicações do exercício junto com vocês, ok? Bom, eu espero vê-los em breve. Sim? Fiquem em casa, muitas saudades, tá? Até mais, minha gente!